Hora de conversar com o Rodrigo Orengo. O Supremo julga hoje casos de absolvidos por clemência e compaixão, e esses casos podem ser revistos. Que casos são esses em geral, hein, Orengo? Bom dia para você. Muito bom dia, Megali, Sheila Carla, muito bom dia a todos. É até interessante e curioso, Megali, essa possibilidade prevista aí, em julgamentos do júri, do Tribunal do Júri. O caso específico é um de Minas Gerais que trata de um homem que matou uma pessoa, reconhecidamente matou uma pessoa e mesmo assim foi absolvido, nesses termos, de forma interpretativa como compaixão ou clemência. E por quê? Porque ele matou lá o responsável pelo assassinato do seu enteado. E foi o entendimento do júri, naquela oportunidade, que ele não seria condenado. Quando se faz aquela pergunta lá para o júri, se a pessoa acusada deve ser condenada ou absolvida, o júri votou por absolver. Então, há essa brecha prevista. E isso que o Supremo vai analisar. Se em casos como esse, teria necessidade de ter um novo julgamento. Claro que sempre há possibilidades de recursos, mas nesse caso específico há essa análise que os ministros vão fazer se os júris precisam fazer novos julgamentos. A gente está falando, obviamente, de casos aqui em que há, na prática, de forma reconhecida, a participação lá da pessoa. Foi esse caso, estava muito claro lá que o cidadão tinha matado o outro, tinha um contexto dessa pessoa assassinada ser também um assassino, e aí foi o entendimento do júri naquele momento de absolvição. É bom lembrar, Megali, que a legislação ela não prevê especificamente esses termos de compaixão, de clemência, mas essa é a análise que se tira de processos como esse, em que há lá uma pessoa claramente com culpa, há realmente um assassino, mas o júri entende por não condenar. São essas questões jurídicas que acabam subindo e batendo aqui no Supremo Tribunal Federal. E por que chegam aqui ao Supremo Tribunal Federal? Porque é preciso estabelecer precedentes, repercussões, é preciso estabelecer um parâmetro, quando há justamente essas dúvidas que são criadas. E os ministros vão decidir se realmente casos como esses precisam novamente de um julgamento. É bom lembrar que o Tribunal do Júri é aquela possibilidade de um cidadão, do cidadão comum, assim dizendo, ser chamado para decidir. E aí os júris são formados e a decisão cabe justamente a essas pessoas que participam desses casos. Então, hoje, mais uma daquelas decisões do Supremo Tribunal Federal, com certeza, vão dar muito o que falar aqui em Brasília, viu, Megali? Certamente, estamos de olho. Orengo, bom trabalho para você então, até amanhã.